9 bilhões de reais. Esse foi o valor pago em precatórios pela União no ano passado. Um valor alto que tem chamado a atenção de instituições e empresários interessados em quitar dívidas com o Estado. É por isso que o comércio desses títulos tem se tornado cada vez mais comum. Mas você sabe o que é precatório? A resposta você acompanha na reportagem de Adeilton Oliveira. Nas relações de consumo do dia a dia, as contas podem ser pagas de várias formas, pelo cartão, boletos, cheques. Mas e quando o devedor é o poder público e a dívida foi questionada na justiça? Nesse caso, o processo segue um caminho complexo, que quase sempre passa pelos chamados precatórios. O crédito precatório ele é constituído depois do término do processo judicial. Então, Fernanda, eu processei o Estado por algum motivo e o Estado perdeu em todas as instâncias, não tem mais como recorrer. Então, a gente tem uma decisão aí definitivamente constituída. O juiz desse processo, que julgou o processo, vai mandar um ofício, quer dizer, um pedido, né? Um pedido ao presidente do tribunal. Ele vai falar assim: presidente, a Fernanda tem um crédito aqui contra o Estado. Daí o presidente vai falar ok. Esse ok, né, o ato da homologação, digamos assim, do ofício requisitório gera o crédito precatório. E o precatório, ele tem prazo para ser pago. Funciona assim. Se o pedido for protocolado até o dia 1º de julho, o pagamento deve ser liberado no ano seguinte. Se a comunicação acontecer depois dessa data, o credor leva até 2 anos para ter acesso ao dinheiro. Mas nem sempre esses prazos são respeitados. Este servidor público, por exemplo, esperou 6 anos. Ele processou a União para receber valores atrasados que deveriam ter sido incorporados ao salário em decorrência da ocupação de uma função comissionada. Eu sabia que ia demorar tanto tempo não, né? Tanto que caiu nessa questão de 70 meses, mais de 70 meses, sem receber depois de concluída a sentença, e eu fui até isento do imposto de renda, né? Então é uma coisa muito longa. E a demora no pagamento não é a única reclamação de quem recebe um precatório. É que parte do valor acaba voltando para o governo em forma de imposto de renda. Uma tributação que foi questionada por um grupo de servidores do estado do Rio de Janeiro. Depois de esperar anos pelos valores determinados em uma ação judicial, os funcionários decidiram repassar o crédito a um banco. A transação permitida por lei segue a mesma lógica de adiantamento do 13º salário ou da restituição do imposto de renda. A Receita Federal, através de um ato administrativo inferior à lei, emitiu um entendimento no sentido de que o crédito objeto de precatório deve ser tributado pelo imposto de renda pela alíquota de 27,5% no momento da liquidação do precatório. E, além disso, ele ofere um ganho de capital. Essa quantia recebida como contrapartida pela cessão do precatório deve ser tributada também pelo imposto de renda como ganho de capital pela alíquota de 15%. Ou seja, para a Receita era preciso pagar mais imposto de renda. Os servidores públicos não concordaram e levaram o caso aos tribunais. O principal argumento apresentado na ação foi que, como não receberam o valor integral do precatório, os contribuintes tiveram perda e não ganho de capital. Mas não teve jeito. Tanto em primeira quanto em segunda instância, a decisão foi favorável à Receita. Aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por exemplo, prevaleceu a tese de que a cessão de créditos de precatórios a terceiros gera, sim, um ganho de recursos e, por isso, deve mesmo ser considerada um novo negócio jurídico. Vanilda não concorda com o entendimento. A advogada lembra que outro Tribunal Regional Federal, o da 5ª Região, que tem sede em Recife, interpretou a norma de forma diferente e impediu a cobrança dos 15% sobre o valor do precatório.
Por causa da divergência, a profissional que defende os servidores apresentou 2 recursos ao Superior Tribunal de Justiça. A Constituição, de forma bastante clara, atribui à União competência para instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Ou seja, a competência é para tributar ganhos e não para tributar perdas. O assunto é complexo, polêmico e envolve muito dinheiro. E o valor das dívidas não para de crescer. Todo dia as pessoas estão procurando o poder público, estão buscando tutela jurisdicional para fazer valer os seus direitos, né? As pessoas estão mais informadas, estão lendo mais, estão correndo mais atrás. Então, o município, Estado, DF, União, todo dia gera um novo crédito precatório. Antônio venceu a disputa judicial e não precisou brigar com a Receita. Por isso, mesmo não estando totalmente satisfeito com o valor recebido, ele diz que a sensação é de alívio, principalmente por ter escapado de uma possível dupla mordida do leão. Seria bem menos do que eu recebi, né? Com certeza, porque não atualizaram nada. Desde a sentença 2008 até o dia que eu recebi, que foi 6 de novembro de 2014, o valor era o mesmo, mas o imposto de renda eu fiquei isento.